A graça e a paz a todos os irmãos. Estamos, depois de alguns dias, dando início à nossa EBD online, hoje com o tema Liberdade Religiosa, mais um tema da nossa declaração doutrinária. Em seu artigo 15, irá falar sobre isso, né? E dentro dessa liberdade religiosa que nós iremos falar, nós queremos falar sobre o que é liberdade religiosa, alguns fundamentos dessa liberdade religiosa, também qual é a relação que existe entre igreja e Estado. São algumas coisas que nós queremos falar. Pois bem, como eu estava dizendo, esse é um artigo da nossa declaração. A nossa Constituição, ou a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, em seu parágrafo 6º, ou inciso 6º, ele fala sobre a nossa liberdade de consciência e crença, que isso é um princípio invariável, ou inviolável, melhor falando, né? Então, a nossa lei, ela nos protege, diz que todos nós temos essa liberdade de crença, essa liberdade de consciência, de proteção do lugar de culto e também de liturgia. Então, diante disso, dessa liberdade que nossa Constituição nos dá, e é importante que nós entendamos que essa liberdade foi uma conquista que nós tivemos. Nem sempre foi assim, e nem todos os países são assim. Daqui a pouco nós iremos voltar a esse tema. Nós, batistas, desde a nossa fundação, desde os primeiros líderes de nossa igreja, eles lutaram e buscaram, inclusive até criaram estados democráticos. Por exemplo, quando fundamos ali províncias, formamos povoados nos Estados Unidos. Então, desde o início, essa foi a pauta, uma das pautas dos batistas desde o seu início. Mas, diante disso, o que é liberdade religiosa, né? O que implica em liberdade religiosa? Para nós entendermos isso, liberdade religiosa, nós precisamos entender que a liberdade religiosa ela abrange de que nós temos o direito de escolhermos livremente, sem nenhuma pressão externa, sem nenhuma pressão de outra religião, sem nenhuma pressão de governo, a religião que nós quisermos, ou não escolher nenhuma religião. Então, isso implica liberdade religiosa. Para nós respaldarmos, entendermos mais ainda essa liberdade religiosa, nós temos alguns fundamentos. Um desses fundamentos que nós temos para a liberdade religiosa é a liberdade, o ser, porque nós somos um ser livre, né? Nós somos um ser livre. E quando falamos de ser livre, quando nós pensamos em um ser livre, nós estamos falando naquela habilidade individual que nós temos de expressar e agir conforme a nossa consciência e também a nossa capacidade de decisão. Ou seja, eu sou um ser livre. Então, como um ser livre, eu posso escolher qual a religião que eu quero, ou não ter nenhuma religião, conforme a minha consciência e o meu poder de decisão, minha capacidade de decisão. Então, esse é um dos fundamentos da liberdade religiosa. Ninguém deve me impor uma religião, ninguém deve ou não impor nenhuma religião. Porém, por outro lado, dentro dessa liberdade que eu também tenho uma responsabilidade diante de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque tudo que está escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo, ele vai nos falar de que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, por mais que nós sejamos livres, possamos decidir conforme os ditames de nossa consciência e decidirmos aquilo que nós queremos dizer, isso não quer dizer que nós não temos responsabilidade dessas decisões diante de Deus.
E daí entra o nosso segundo fundamento, e não de importância, mas só para uma questão de idade. É de que Deus, isso está na nossa declaração doutrinária, Deus e somente Deus é Senhor de nossa consciência. Então, somente a Ele que nós devemos prestar conta. Por isso que ninguém, nem nada pode impor essa religião. Como o Senhor é o dom de nossa consciência, ou seja, nós agimos conforme a nossa consciência, porém a nossa consciência não é ela não nos dá uma liberdade limitada, porque nós temos que prestar conta diante de Deus. Deus, ele é o Senhor de nossa consciência, e como o Senhor, ele requer essa responsabilidade. Então, dentro disso, de que eu sou um ser livre, Deus é o Senhor da minha consciência, entra o terceiro elemento, ou o terceiro fundamento da liberdade religiosa, que é a separação entre igreja, entre igreja, entre igreja, entre igreja e Estado, né? E dentro dessa separação entre igreja e Estado, nós entendemos que só há uma liberdade religiosa em um Estado leigo, em um Estado livre. Ou seja, um Estado onde o Estado não tenha uma religião oficial, nem na teoria, mas, por outro lado, esse Estado não é antirreligioso. Esse Estado também não é um Estado ateísta, mas ele é um Estado onde ele permite, onde haja uma diversidade religiosa. Então, para haver liberdade religiosa, nós precisamos ter um Estado livre, independente de qualquer religião ou independente de uma ideologia antirreligiosa, de uma ideologia também anti-ateísta, que coloca também, que quer impor ao país uma cultura que destrua a religião. Então, esses são os três fundamentos. Os três fundamentos que nós temos para a liberdade religiosa. Eu vou repetir. Somos um ser livre. A única pessoa que é Senhor de nossa consciência é Deus. E também separação de igreja e Estado. Então, diante disso, nós temos agora qual deve ser a relação entre a igreja, qual é a verdadeira relação entre igreja e Estado. Bem, a relação que nós temos, porque por mais que nós, cristãos, entendemos que somos peregrinos, nós não somos peregrinos no céu, nós somos peregrinos na terra, somos cidadãos de um país. E como cidadãos de um país, nós temos deveres e direitos, deveres e direitos. Então, a relação que a igreja tem, ou com o crente nós temos, é de nós temos deveres que devemos cumprir, temos direitos também que devemos, como por exemplo o direito à liberdade religiosa, que deve fazer parte da nossa vida. Então, nesse sentido, essa é a relação da igreja. Porém, essa relação, ou esse dever que nós temos de obedecer às leis e além do que os outros obedecem, nessa relação entre igreja e Estado, e porque o Senhor como o Senhor, ele é o dono, ele da nossa consciência, ele é o Senhor da nossa consciência, nem nossas obrigações para com o Estado, os nossos deveres para com o Estado não devem ferir os nossos deveres para com Deus. Então, nessa relação entre igreja e Estado, nós vivemos um padrão de justiça acima do que é exigido, porém, nós não nos comprometemos com nenhuma lei que vai nos conduzir a tirar a nossa lealdade a Deus. Seja no campo de liberdade de culto, seja no campo de moral, seja no campo ideológico. Então, nós nos comprometemos a termos esses deveres que o Estado quer de nós, como impostos, entre outros, porém, nós não obedecemos quando isso implica na nossa desobediência a Deus.
Alguns desses pensamentos que eu acabei de falar para vocês está no livro Princípios e Doutrinas Batistas, que é um comentário bem parcial não, melhor, um comentário geral sobre a nossa declaração doutrinária. Então, diante disso, ou seja, nós queremos mostrar que nós, como batistas, nós cremos de que temos liberdade religiosa e que outros grupos têm liberdade religiosa. Mesmo assim, nós temos também responsabilidade. Então, usemos a nossa liberdade religiosa com responsabilidade diante de Deus, entendendo que nós iremos prestar conta de todos os nossos atos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.